Educador social, formado pela Escola de Sociologia Política em São Paulo na década de 50, advogado pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, onde ingressou junto com a primeira turma de Direito em 1970, Frederico Alberto Braun manteve-se na condição de professor da Unimep na cadeira de Direito por mais de 40 anos. Ele que foi também diretor do Conselho Municipal de Cultura durante o governo Luciano Guidotti. Na década de 60, quando se deu a criação do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, Frederico Braun vai nos contar alguns aspectos sobre o processo de criação do IHGP. Evidentemente, o tempo passado faz com que alguns elementos, sejam esquecidos e ultrapassados pela decorrência do tempo. Mas o que nós podemos afirmar é que a época em que esteve à frente da prefeitura Luciano Guidotti, nós éramos presidente do Conselho Municipal de Cultura. E havia vários representantes da sociedade nesse Conselho Municipal e, numa das reuniões, aventou-se a hipótese de se constituir em Piracicaba o Instituto Histórico e Geográfico. Ideia que foi bem aceita, inclusive recebeu apoio do próprio prefeito municipal. Então, na qualidade de presidente do Conselho Municipal de Cultura, nós tomamos uma série de providências para se fundar o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. O Instituto Histórico e Geográfico era constituído por vários cargos ocupados por diferentes pessoas representativas da cultura de Piracicaba. O intuito principal era não se perder a história presente em determinados atos da sociedade piracicabana. Então, a finalidade precípua era exatamente essa: deixar por escrito, com documentos e fundamentos, aquilo que se pretendia fazer. Surgiu a ideia, ela foi bem aceita e foi constituído o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, que já faz quase 50 anos, funciona e funciona muito bem, tanto assim que durante todo esse período ele foi constituído através de várias diretorias e permanece até hoje com uma atividade muito ímpar. O Luciano Guidotti, pelo que dizem também, eu não o conheci pessoalmente, somente por relatos. Era uma pessoa que não tinha uma ilustração acadêmica, digamos, elevada, era de um senhor de formação popular. No entanto, dizem, tinha uma visão muito grandiosa da cidade e era hábil na aplicação de projetos que ele acabava desenvolvendo com a sua equipe para fazer com que Piracicaba se desenvolvesse. De fato, ele não tinha assim uma formação acadêmica, mas ele tinha uma vivência muito grande. E, além disso, com as viagens que ele fez ao exterior, ele pode perceber do interesse em manter viva a história do município, principalmente durante o seu governo municipal. Isso realmente se constituiu num aspecto positivo, tanto assim que até hoje nós vemos os reflexos da administração de Luciano Guidotti em Piracicaba. Um problema grave do IHGP é não ter uma sede até hoje. Nunca teve uma sede.
né, para poder dizer assim, temos uma base sólida para atender a população, os pesquisadores e intelectuais da área. Como que o senhor analisa esse cenário, essa situação, né? É um aspecto negativo, porque o que se vê nas capitais e outras cidades em que existe o Instituto Histórico e Geográfico, a sede faz parte da própria atividade, né? Piracicaba tem tudo para ter uma sede própria. Ela já tem um instituto que funciona há quase meio século. Falta, evidentemente, uma sede para o arquivo, para os encontros, para a atividade própria do instituto. As instituições acadêmicas de Piracicaba sempre tiveram presente nesses momentos decisivos. Podemos citar aí a Exalc, em especial, até uma instituição que comemora 120 anos agora, como a FOP, né? E posteriormente a Unimep. Como que o senhor observa essa integração desses organismos educacionais com a dinâmica cultural do município? É um aspecto bem específico de Piracicaba. Esse é um ponto positivo, porque o que se nota é que a Exalc, a Unimep, a FOP e outras entidades, né, elas estão realmente trazendo para Piracicaba cultura. E o que se vê é a falta de uma sede, de um local onde possa o Instituto Histórico e Geográfico desenvolver as suas atividades, prestando serviços que seriam muito mais renomados se tivesse uma sede própria. Então fica aqui a sugestão ao atual prefeito para que, junto ao Departamento Municipal de Cultura e a outros órgãos locais que trabalham nesse sentido, não se esqueça de oferecer ao Instituto Histórico e Geográfico uma sede própria. Conte um pouco de como o senhor seguiu, a trajetória do senhor, né? Seja no mundo profissional, né, na linha profissional, como nas atividades mesmo relacionadas, né, ao governo municipal. Porque o senhor participou naquele período, o senhor já era advogado. Então eu queria que recuperasse um pouquinho esse processo de formação e de desenvolvimento da sua carreira. A minha vida profissional está assente no magistério. Eu lecionei a vida toda e fui professor durante 40 anos na Unimep, na Faculdade de Direito. Então, isso facilitou o contato com o mundo universitário e cultural de Piracicaba, facilitando aquelas iniciativas que foram surgindo ao ensejo de cada governo municipal, né? O que se pode dizer é que todos os governos municipais sempre apoiaram as atividades do Instituto Histórico e Geográfico. O que falta é exatamente um local para que ele tenha uma biblioteca, tenha um arquivo, tenha as condições de apresentar a própria história do Instituto, né? Depois que o senhor participou do Departamento Municipal de Cultura, o senhor teve mais algum cargo no governo municipal? Nas administrações posteriores? Eu fui vereador durante 2 legislaturas. Em que ano? Durante o governo do Adilson Maluf. Então, eu aproveitei desse ensejo, né, para estabelecer um liame maior entre as entidades culturais de Piracicaba e a própria cidade, no sentido de que não morresse a atividade cultural da cidade e que
ela tivesse sempre um respaldo técnico para poder apresentar as suas atividades. Como vereador, então, o senhor foi muito participativo das orientações do governo de Adilson Maluf. O que se destacava naquele período que o senhor releva, fala, olha, isso foi graças ao Adilson Maluf e a cidade foi beneficiada com tal decisão? O governo de Adilson Maluf tem vários aspectos positivos para o desenvolvimento da cidade. Mas eu entendo que aquilo que de principal ele fez foi ampliar a base econômica da cidade, trazendo a Caterpillar para Piracicaba. Isso trouxe uma série de consequências positivas para a cidade que até hoje podem ser observadas e notadas. Se o senhor, para deixar um recado para a posteridade e para o momento, evidentemente, né, envolvendo essa perspectiva do IHGP e também o momento da vida do senhor profissional. Que recado o senhor deixaria? Ou o senhor deixa, né? O que se pode deduzir de tudo aquilo que até agora se fez é que Piracicaba sempre se interessou pela cultura, pelo desenvolvimento intelectual, pelas entidades que surgiram com o decorrer do tempo. Piracicaba não é só agronomia. Piracicaba é agronomia, mais uma série grande de outras entidades culturais que, juntas, podem trazer benefício para a cidade.